Boa noite a todos. E uma live um pouquinho especial hoje, porque nesses últimos dias nós tivemos muitos stories, né? Mostrando o nosso curso e muitas pessoas vieram no meu particular, sábado, domingo, hoje, né? Fazendo algumas perguntas em que ficava um pouquinho difícil eu responder, tanto por áudio, né, quanto por mensagem, porque é uma coisa mais técnica, né? Boa noite, Verônica, tudo bem? E aí eu resolvi abrir uma live para comentar com vocês essas dúvidas que surgiram muito no meu particular, né? Boa noite a todos que estão entrando. Então, vai ficar melhor para mim fazer uma live para responder, né, essas dúvidas dessas pessoas. Primeira coisa, várias pessoas me perguntaram por que eu não vendo os meus cristais para auriculoterapeutas que não fizeram o meu curso. Não é que não fizeram o meu curso. Seguinte, o cristal Coraza, ele foi programado para trabalhar com a nossa técnica. Nós temos 3 módulos de aurículo na plataforma. Módulo 1, módulo 2 e o módulo 3, que é aurículo da TCD, aurículo Coraza, né, da técnica Coraza. Dentro da plataforma, quando vocês aprendem, né, antes de chegar no curso da TCD, o que acontece? Vocês têm o jeito certo de trabalhar com os cristais. Tem a aula certa para trabalhar. Porque os cristais programados, não só meus, os cristais programados, mesmo o radiônico e o harmônico, cada professor faz para a sua técnica. O radiônico, ele simboliza o tal, os trigramas. O harmônico é ciência pura. E o Coraza é o equilíbrio do yin e do yang. E hoje mesmo, eu estava no banco na hora do almoço, uma das minhas alunas, professora, tem um monte eu estou num grupo de auriculoterapeutas e tem um monte que usa determinado tipo de cristal e não faz um efeito como o seu faz. Por quê? Porque o nosso cristal foi feito para a nossa técnica, foi feito para os nossos tratamentos. Então, por exemplo, eu não posso pegar um cristal e vender um cristal. Posso até vender, mas a pessoa vai saber trabalhar com ele se ela não tiver feito o curso de cristal programado? Não vai. Eu tenho algumas pessoas que compram comigo, mas não o cristal programado, o cristal sem programação. Ou, às vezes, alunos de uma professora que compram o cristal porque o tamanho do meu cristal é maravilhoso. E o que acontece? Quando você monta na placa, vocês sabem que nós precisamos colocar no nosso gráfico mãe, porque senão, em 3 dias, ele perde o efeito e ele vai ser como um cristal normal. Como uma semente, como um stirper, tá? E o cristal programado, ele foi feito para trabalhar diferente. E que foi o que eu coloquei nos meus stories hoje. E tem um vídeo meu no Reels falando sobre os cristais. Que eles agem em 5 níveis, agora não é 4 mais, é 5.
Porque a hora que você coloca no ponto da vesícula biliar, ele vai organizar o órgão, a víscera vesícula biliar, desculpa. Ele vai ele vai curar a emoção da vesícula biliar, que é a indecisão e a raiva rápida, né? Que não é aquela raiva que fica remoendo, né? Além disso, ele desbloqueia desde VB1 até VB45. VB44, desculpa. Ele desbloqueia o meridiano. O cristal, ele é inteligente, ele sabe se precisa tonificar ou sedar um ponto. Eu não preciso colocar esfera de ouro, grão de mostarda de couza, grão de mostarda amarelo. Não, o cristal, ele é inteligente. E a outra, quinta, agora, é que se você pega, por exemplo, você vai colocar um cristal no ponto, nós estamos falando aqui de aurículo, da vesícula biliar. Ai, mas eu acho que eu errei, porque normalmente quando você está fazendo com mostarda ou estirper, ai, eu acho que eu errei um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, ou mesmo com agulha. O cristal não, a hora que você coloca o seu dedo e mentaliza que você está colocando no ponto da vesícula biliar, ele aceita. Claro que você não vai colocar no ponto do coração dizendo que é vesícula biliar, embora tenha algumas pessoas que façam isso. Não existe, né? Então, o cristal, vocês, além de ter o cristal, vocês precisam saber trabalhar com o cristal programado. Ele não é um cristal normal, ele não é uma semente, ele não é uma agulha, né? E você pode colocar no corpo? Pode. Tem pacientes que não gostam de agulhas e nós colocamos no corpo. Hoje, por exemplo, acabou de vir aqui no consultório um paciente de odontologia da minha filha. E esse paciente começou há 3 dias com uma nevralgia dentária. E aí a minha filha falou, mãe, você consegue fazer alguma coisa para mim? Porque eu vou fazer profilaxia e pode doer. Eu fui lá, peguei o pontinho IG4, coloquei cristal, mentalizei o que nós precisamos mentalizar para colocar um cristal, não é simplesmente colocar uma agulha. Mentalizei esse cristal, melhorando essa dor nevrálgica, e ele fez e melhorou 60% da dor. Quando ele saiu dali, eu fui lá e fiz aurículo nele. Xenem, rim simpático, os meridianos envolvidos onde ele tinha dor, o ponto de ATM, mandíbula e maxila, e coloquei uns cristalzinhos no rosto. Ele saiu sem dor, sem nevralgia nenhuma. Não usei agulha. Então você precisa entender como se trabalha com o cristal. E outra coisa, como é que eu vou vender um cristal meu, né? E não fornecer o material necessário para esse aluno trabalhar com ele? Porque nós temos o material necessário, nós temos o nosso gráfico mãe, nós temos o jeito certo de montar na placa. E aqueles cristais que não são feitos o jeito certo de se montar na placa, eles perdem a energia, a frequência de onda e não vão funcionar como um cristal normal. Ah, daí o cristal da professora Liné é uma porcaria. Então, esse é um dos motivos que eu não vendo os meus cristais, a não ser para os nossos alunos. Ai, professora, mas dentro do seu curso da TCD, eu posso não fazer a TCD e trabalhar só com os cristais? Sim, você fica livre. Porque dentro do curso da TCD nós temos 3 módulos de aurículo, nós temos a TCD da aurículo, o jeito que se trabalha. Ah, então eu posso só? Falei, pode,
mas eu duvido que você não vá trabalhar com a TCD, né? Então, assim, essa é uma das perguntas, né, que fizeram para mim, né, sobre os cristais nesse final de semana e hoje, principalmente hoje, né? Cada profissional trabalha, faz a condução de deixar o cristal com uma frequência de onda determinada para o trabalho dele. E eu tenho o meu, né? Eu usei durante 5 anos os cristais radiônicos, que foi quando eu comecei a trabalhar. Depois usei mais 5 anos os cristais harmônicos, que foram 1000 vezes melhores que o radiônico. E aí eu senti a necessidade de fazer os meus cristais. Os cristais, aí eu dei o nome do meu curso, né? Cristal Coraza. Agora, a outra dúvida é que as pessoas vieram me perguntar sobre a minha cirurgia, né? Então, assim, eu não tenho como, sem conversar com vocês, falar sobre a minha cirurgia. Inclusive, agora há pouquinho, uma das pessoas entrou para mim e perguntou assim: você dá o curso de odontologia? Não, eu não dou o curso de odontologia, de acupuntura para odonto, desculpa. E dentro do nosso curso tem um módulo específico para odontologia. Mas você precisa ser acupunturista. Aliás, hoje não há necessidade mais, mas você precisa ser terapeuta. Você entender um pouquinho de massoterapia, de tratamento emocional. Porque antes nós tínhamos dois pré-requisitos no curso. Um é saber a auriculoterapia e o outro é saber os meridianos de sistêmica, porque eu preciso para TCD. Hoje não precisa mais porque eu dou o curso de auriculoterapia e dou os meridianos, mas você não pode ser advogado, por exemplo, que você não tem noção de nada, né? Então, dentro do curso, que o nome do curso é Técnica Coraza para Dor, nós temos muitos módulos, né? Módulo de odonto, módulo de aurículo, módulo de sistêmica, módulo de saúde da mulher, saúde do homem. Acabei ontem colocando o módulo de depressão. Temos o módulo de moxa, porque a gente usa muita moxa, tá? Muita. O curso é completo. Tem um pouquinho de fitoterapia, um pouquinho de floral. Eu não sou fitoterapeuta, mas agora vocês vão entender o que eu vou falar. Obrigada, o curso é maravilhoso, excelente e completo. Obrigada, Ellen. E aí, excelente curso, vale a pena o investimento. Que bom, obrigada. Então, é o seguinte, há muito tempo atrás, eu fiz um canal num dente aqui, no molar superior, e esse dente, sempre eu fazer isso aqui, ele me incomodava. E aí, quando eu cheguei na praia em dezembro, eu comecei a passar a mão por dentro e eu notei uma bolinha. Eu falei, gente, acho que é uma fístula, né? Mas não estava drenando nada e eu cheguei no dia 2 de janeiro, fui fazer uma radiografia e o aspecto era de um cisto numa das raízes, né? E eu falei, cara, e já é tratado o canal estava muito bem feito. E aí eu fui atrás de um profissional maravilhoso que nós temos em Ponta Grossa, e ele estava na praia. E quando ele voltasse, a gente iria ver o que a gente iria fazer, se abrir e fazer o retratamento de canal, ou fazer uma cirurgia, abrir a gengiva, descolar a gengiva, serrar o osso, curetar esse cisto e fechar.
E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, porque eu não sabia quando eu ia fazer essa cirurgia, com a nossa técnica, a TCD, com cristal, com o aurículo, com o nosso decágono, e através das imagens que vocês viram nos meus stories e no meu feed, tá? Só que foi exatamente 4 semanas, porque depois que o doutor chegou da praia, ele chegou com Covid. E tudo por Deus, né? Chegou com Covid e eu continuei trabalhando. Por quê? Porque o cisto, ele estava muito próximo do seio do maxilar. E o doutor falou para mim, quando eu fui lá, que poderia ter perfuração no seio do maxilar. E eu já tinha visto isso. E aí eu comecei a fazer um trabalho com os cristais, né? Cercando o dragão, que nós temos 4 etapas, fazendo os nossos maravilhosos bochechos com fitoterapia para melhorar, fazendo as nossas 4 etapas e colocando também prata coloidal, que é um antibiótico natural. E aí fui para a cirurgia. Tirei os cristais do rosto para não atrapalhar o cirurgião, porque ele achou por bem, e nós decidimos a não retratar o canal. Então eu fui para a cirurgia, sabia que a cirurgia era complicada, que tinha o risco de fazer a perfuração do seio do maxilar, e vocês sabem que quando faz uma perfuração é complicado. Precisei entrar no antibiótico, sim, né? E aí eu fiz aquela foto que vocês viram no meu feed, cheia de cristal no rosto, porque eu não queria atrapalhar o cirurgião, mas eu fui com o nosso ponto principal para os acupunturistas, o IG4, né? E eu sabia que eu ia tomar anestesia no palato. E a anestesia no céu da boca é muito, muito, muito doído. E eu já fui, né? Tomei uma dose única de Resco e mandei ver. Coloquei o cristal na hora da cirurgia. Gente, eu não senti a picada na anestesia. Ele abriu, retalhou, abriu com broca e não era um cisto, era um granuloma. E ele precisou curetar, cortou um pedacinho da raiz, fez uma apsectomia e no meio da cirurgia eu perguntei assim, e o seio? Ele falou, eu não sei o que aconteceu, mas o teu seio foi para cima e eu tô conseguindo lidar e não vai ter perfuração. E eu, tá? Aí foi, quando ele foi dar sutura, eu levei 5 pontos, principalmente na região palatina, porque você tem que rebater a parte da gengiva, né? E quando ele começou a dar sutura na palatina, eu falei, caramba, eu acho que a hora que... E eu não senti nada, né? A hora que passar a anestesia, eu vou ter muita dor, né? Foi tão interessante, gente. Não vou dizer para vocês, eu tive assim a sensação de uma boca amortecida. Quando foi 3 horas da tarde, passou a anestesia, eu não tive uma dor. E quando eu cheguei do consultório, eu fiz os pontos que estava na foto, tirei a foto e fiz os pontos presenciais. O inchaço ficou das 11 às 3. 3 horas eu não tinha inchaço nenhum, dor nenhuma. E comecei a fazer, e olha que interessante, a gente dá muito malva, tansagem e guaçatonga. Só que vocês sabem que no dia da cirurgia você não pode, até 3 dias você não pode fazer bochecho. E você precisa colocar gelo.
que eu fiz? Eu fiz o chá, preparei os copinhos de gelo de gelo do chá e fui colocando. E prata coloidal espirrando. E colocando o chá só. Gente, quando foi de noite, eu tive um pouquinho de sangramento. Eu falei, eu vou dormir com 3 travesseiros. Coloquei uma toalha e falei, vai sangrar. Gente, nada. Nada. Um dia que eu tive uma dor, porque estava um calor insuportável, estava no carro, já cheguei, já coloquei, e eu passei 1h30 apertando o IG4. Então, assim, é maravilhoso o nosso trabalho. E eu tive um preparo antes do trabalho, né? Porque se eu não tivesse tido, talvez tivesse rompido o seio do maxilar. Porque pela radiografia que vocês vejam no meu feed, estava junto, o granuloma estava como se fosse dentro do seio. E o dentista falou, eu não sei o que você fez, eu só sei que o seio tá lá para cima, né? Então, assim, eu tinha que vir comentar com vocês tudo isso, porque não tinha como explicar isso para um monte de alunos, um monte de pessoas querendo saber como foi essa cirurgia, né? E eu amo, né? Porque na minha primeira profissão eu sou dentista e depois acupunturista. Hoje, por exemplo, veio uma irmã, né? Com DTM, com dor na TM, há 10 anos. A hora que você fazia isso aqui na boca dela, ela não conseguia abrir mais que isso aqui na boca. Fiz acupuntura, fiz aurículo, fiz ATCD. Gente, ela abriu o dobro a boca dela quando ela terminou. E fiz a quiropraxia também para alinhar a vértebra C3, que corresponde à ATM, né? Aí eu perguntei para ela na saída, e aí, irmã, como a senhora está? Ela falou, pela primeira vez, eu não tenho dor no rosto mais. Coloquei cristal no rosto, coloquei principalmente na crânio, no ponto de boca, né? Então, essas são as dúvidas que vocês vieram perguntar para mim, né? Sobre a minha cirurgia, sobre os cristais. E amanhã, tanto nos stories como no Reels, vai ter, né? O que é a frequência de onda, né? Um pouquinho. Então, é por isso que a gente só consegue vender os nossos cristais para quem entende do equilíbrio do yin e do yang. Eu não tenho como vender o nosso gráfico, eu não tenho como dar a nossa intenção, o nosso mantra. É só para quem faz o nosso curso. Tá bom? Boa noite a todos que entraram. Boa noite. Alguém tem alguma pergunta a fazer para mim agora? Fiquem à vontade. Nós estamos com o curso da Técnica Coraza para Dor. O link está na minha bio do Instagram. Gente, vocês não vão ter mais esse preço. Porque nós temos um preço de R$ 998 para o lançamento, quando eu faço lançamento do curso. E o curso está por 710 e pode se fazer em 12 vezes. Um curso completíssimo. E vocês não vão ter esse preço mais, né? Então aproveitem esse preço e façam o curso, porque vocês não vão se arrepender. 1 ano na plataforma, 1 ano no Telegram, tá?
E para os nossos alunos, nós temos um preço especial para fazer uma reciclagem. Tá bom? Boa noite, Tassiana. Boa noite, querida. Melhor investimento da vida, com certeza. Obrigada, Tassiana. Amanhã nós temos mais uma live. E a semana passada, na terça-feira, nós falamos sobre depressão, que inclusive esse vídeo está na plataforma. E amanhã nós vamos falar sobre ansiedade, tá? Também foi uma live muito legal sobre depressão. E uma das nossas alunas do Telegram, ela veio nos procurar, né, com uma amiga em estado depressivo muito violento. E a hora que vocês assistirem a live sobre depressão, o finalzinho eu falo, né, de uma coisa muito importante, como que você chega, e ela estava pensando em suicídio, né, como que de uma depressão você entra num suicídio, né, tentativa de suicídio. E essa moça, a amiga dela, estava desaparecida. Nós ajudamos ela a tentar encontrar a moça. E ontem foi encontrado o corpo dela, né? Então, tem tido muitos casos de depressão, de ansiedade, muito suicídio, né? Então, assim, a gente consegue tentar ajudar um pouquinho, né? Porque nós não fazemos o milagre. Mas a nossa técnica, ela abrange muita coisa. Muita coisa. Tá? Tudo bem? Então, se ninguém tem pergunta para fazer, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe e uma ótima oportunidade de estar com todos vocês novamente. Beijo! Vai ficar gravada a live, hein?